Muito boa noite. É um prazer estar aqui com todos vocês para a gente iniciar a celebração dos 3 anos da Novo Agro Ventures. É um prazer muito grande, né? Eu que tenho muito orgulho e toda a equipe da Novo Agro da gente estar fazendo essa celebração aqui hoje. É um prazer imensurável. Lembro como se fosse hoje, no dia 18 de maio de 2020, em plena pandemia do Covid-16, que graças a Deus virou passado, lançamos o nosso projeto, que completa esse mês 3 anos. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Uma jornada de muito aprendizado, onde decolamos e estamos em pleno voo de cruzeiro rumo aos nossos tão sonhados exits, que são as vendas das nossas empresas quando elas atingirem o grau de maturidade. Esse é o nosso grande propósito, né? Pegar empresas no meu momento iniciante, fazer elas crescerem e a gente fazer a venda delas no momento de grande sucesso. E é isso que nós perseguimos aqui todos os dias. Hoje, nós já somos 115 investidores e investidoras, e continuamos crescendo. Então, você que está aí participando da nossa live, venha participar da gente desse ecossistema. Pessoas que acreditam nesse propósito de levar tecnologia e inovação para o agronegócio sustentável. Já somos 22 startups, empreendedores e empreendedoras, e buscamos ter um papel de sócio estratégico na operação, e a nossa equipe, junto com o time da startup, trabalham diariamente para levar soluções na vida do nosso cliente. Termos como OKR, CAC, metas, estratégia, investimento, captação, experiência do usuário, são palavras que diariamente falamos na cabeça dos empreendedores, para que eles não saiam do rumo do crescimento, pois startup que não está crescendo está morrendo. Então a gente sempre trabalha nesse ritmo. Vamos crescer, galera, porque é assim que a gente vai desenvolver o nosso ecossistema. E nessa jornada, temos bons parceiros estratégicos, 2 sócios muito importantes na nossa jornada. O primeiro é o Sistema FAENG Senar, ao qual eu envio um grande abraço ao nosso presidente Antônio de Salvo, né? Acabei de encontrar com ele aqui no Sistema FAENG, que junto com sua diretoria, que está aqui presente o vice-presidente, o Ebinho, que daqui a pouco nós vamos bater um papo muito legal, né? E ele que é o nosso presidente do conselho, a gente sabe como é importante ter a FAENG como esse parceiro, né? A FAENG que tem aí 400 mil produtores associados, mais de 380 sindicatos rurais. A gente ganha uma musculatura com a FAENG quando chega nos empreendedores, nas startups, e quando leva a tecnologia para o produtor rural, que muda a nossa história. A diretoria vem desempenhando um papel de transformação na mentalidade da federação, nos sindicatos e no Senar. Todos sabem que o agro mineiro é muito forte e está concentrado no interior de Minas. E o slogan dessa diretoria da FAENG é menos capital e mais interior. Isso é muito legal, porque a gente sabe que o agro mineiro é muito forte no interior. Menos estando aqui hoje em Belo Horizonte, a gente leva cada vez mais as soluções para o interior. E como em nossa jornada, investir em startup, o cliente está sempre no centro das atenções, aqui na FAENG vejo nítido essa mentalidade de que o cliente é o produtor rural e está sempre no centro da discussão. A FAENG tem esse propósito de levar a tecnologia para o produtor. Aqui é a casa do produtor rural. E nós temos o mesmo propósito. Afinal de contas, nossas startups estão muito focadas em resolver soluções dentro da porteira. E é isso que nós estamos fazendo todos os dias. Um dos pré-requisitos da busca de empresa para o nosso portfólio é ter o produtor rural sempre como centro das atenções. A base da pirâmide do agro brasileiro é o produtor, pois sem produtor não tem o restante da cadeia. E nós, da Novo Agro, trabalhamos para auxiliar esse produtor e aumentar sua produtividade e diminuir seu custo com o uso de tecnologia. Estamos juntos, viu, time FAENG, Senar, INAS e sindicatos. Vocês são um grande parceiro estratégico nessa jornada de 3 anos. E a gente quer cada vez mais fortalecer essa relação. E é dessa maneira que nós vamos construir essa fortaleza que é o Novo Agro junto com o produtor rural. O segundo sócio estratégico nessa jornada nossa é a FCJ. E eu aproveito para mandar um abraço para toda a equipe no nome do Justino. Justino, você é um parceiro de primeira ordem, né? E a FCJ é o nosso parceiro estratégico, a metodologia. E ela é a empresa responsável para toda a metodologia aqui da Novo Agro Ventures. Hoje, dentro da FCJ, gente, já são mais de 50 verticais,
do mesmo formato aqui da Novo Agro. Hoje você tem na área de conectividade com a Algar, lá em Uberlândia, tem um braço de fintech com a Tecban em São Paulo, tem um braço de educação com a Oliventos em Araxá, o varejo com a Leonor em Santa Catarina. Hoje já são mais de 50 verticais. E já tem também relação internacional nos Estados Unidos, na Europa. A FCJ não para de crescer. E dá muita robustez para o nosso trabalho ter esse parceiro junto conosco. E é dessa forma que a gente internacionaliza as startups, leva a gente para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, porque é muito bom ter parceiros estratégicos. Bora lá, queria trazer mais 2 convidados aqui para a sala. Eita, essa dupla é porreta demais. Antônio Loures, CEO da Domino Sole, Ciro Souza, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paraíba, Matias Cardoso, empresário fundador da São Jorge Agrícola. Vai ter uma barulheira aí no fundo. Quem está com a máquina aí de furar? Tudo bem, Ciro? Tudo bem, Antônio? Tudo bom, Léo? Estão me ouvindo? Estamos sim. Beleza. Estão me ouvindo, Antônio? Tô ouvindo. E sua voz está toda metálica, Antônio. Sair e voltar. Você está parecendo um Robocop. E aí, Ciro? Fala comigo, Léo. Você tá bom? Bom demais. Olha, gente, eu queria aproveitar aqui, já que é o nosso último painel do dia, né? Amanhã tem o nosso dia do café, depois tem o lado de dados, gestão. Nós vamos até quinta-feira com esse conteúdo muito rico. E aí, o nosso movimento aqui da Novo Agro, junto com a FAENG, é muito focado nos presidentes do sindicato. E o Ciro, cara, é um dos presidentes mais atuantes aqui na relação com a Novo Agro. Eu queria te agradecer em público aqui, né, Ciro, na nossa live, dessa sua presença, nessa sua participação. Sempre que a gente tem uma reunião, o Ciro, uma startup, a Novo Agro, cara, a gente vê o propósito, né, Ciro, do trabalho do Sindicato Rural. Então, eu queria te parabenizar, porque o papel desse processo que vocês fazem na ponta é levar realmente solução para a sua base de produtores. E a gente vê isso no seu dia a dia, cara. Cada dia mais, você querendo trazer coisa nova para os seus associados. Então, obrigado por essa oportunidade para a Novo Agro fazer parte desse processo seu. E parabenizar você, cara, por esse trabalho que você está fazendo, né, à frente aí do Sindicato do Jaíba. Viu, gente? Quem não conhece o Jaíba, vá, porque é uma região rica demais. E quem não conhece o Jaíba, via Ciro, vá e pega o WhatsApp do Ciro, porque é muito melhor. Né, Antônio? Já tivemos essa oportunidade de estar na região via Ciro e é muito eu vou te falar que eu conheço o Jaíba muito bem. Aqui, ó. Olha a Jaibana aqui, ó. Beleza. Então, vou ficar no bastidores. Você já não está mais metálico, viu, Antônio? Agora você está com a voz de Antônio, locutor de Para quem mexe com tecnologia, a tecnologia realmente, assim, dificilmente funciona, tá? Então o painel de vocês, Ciro e Antônio, vou ficar aqui no bastidores. Daqui a pouco eu volto. Tamo junto. Bom painel para vocês. Obrigado. Obrigado. E aí, Ciro, tudo bom? Como é que tá, Antônio? Beleza? Prazer tudo jóia. Enorme estar com você. Agradecer a oportunidade desse momento de conversa, principalmente também Léo Dias, que é um parceiro nosso que a gente tem aqui em Jaíba, aqui, já tem um bom tempo já. O pessoal aí do Novo Agro aí sempre ajudando a gente, trazendo inovação. Só tenho a agradecer vocês aí por esse momento e essa dedicação que vocês têm para poder nos ajudar aqui no nosso desenvolvimento dia a dia. Não preciso nem de falar também do Jovenildo, né? Jovenildo também com essa calma dele que ele tem, ele teve aqui em Jaíba aqui e fez sucesso com a galera aqui. O Jovenildo é um professor, né? Até eu tenho que elogiar. Assim, nos dias que a gente ficou junto em Jaíba, eu aprendi, por mais que eu trabalhe com o tema, né, com aviação agrícola há muitos anos, né, até antes de fundar a Dominus, eu aprendi muita coisa com o Jovenildo, sabe? E até fazendo um adendo aqui, na conversa deles, a gente entende o seguinte, né, que são pessoas como o Jovenildo, que ficam ali inventando, mexendo, cutucando, que conseguem fazer as coisas realmente funcionarem, né? Porque
O drone, ele está tomando conta, eu acredito, vou te falar, para mim o drone está crescendo mais rápido do que eu imaginava, principalmente na pulverização de líquidos, né? Até no caso do biológico, os micros, né? E só que a gente vê muita gente quebrando a cabeça. Por quê? Porque o cara não é técnico, o cara traz um drone e quer pulverizar, faz um curso e quer pulverizar, mas o cara não entende de tecnologia de aplicação. Então são pessoas como o Jovenildo, que vêm do campo, que têm experiência, que estão ali para fuçar, quebrar peça, arrumar peça, juntar, que fazem a coisa funcionar. E realmente a gente começa a ver resultado nessas tecnologias, né? Não adianta você ter a tecnologia e você não ter a validação dela. O Jovenildo é um cara que valida. Estou puxando o saco dele aqui porque me ensinou muito, rapaz. E tem que falar. Ele é fera mesmo. Ele é fera. Mas vamos lá, Cirão. Nosso Diz tema aí, aqui é mitigação dos riscos, né? Ligados à aplicação aérea. Eu, visitando Jaíba, né? A gente já tinha conversado bastante e visitando aí, vendo a realidade, inclusive visitando lá em cima, onde faz a captação de água, a distribuição, vendo os canais ali de perto, vendo cana irrigada, né? No pivô, coisa que eu achei que eu ia morrer sem ver na minha vida. Achei um negócio fantástico. A gente entende que a mitigação na tua região, que é o que a gente estava conversando, ela é muito mais importante por causa dessa parte da água, né? A gente tem muita água. E a utilização do drone, da aplicação aérea via drone também se faz muito importante na região, porque apesar de você ter como mitigar e muito a pulverização aérea, né, com aeronaves, quando você tem, vamos falar assim, áreas menores, pontos mais sensíveis, o drone ele realmente faz muito sentido na tua região. Você enxerga dessa forma também? O que você está... Com certeza. A gente tem aqui em Jaíba, vamos trazer um pouco de informação para o pessoal que está participando, que ainda não está presente, que não conhece um pouco a nossa região aqui. Nós temos um projeto de irrigação que é considerado como o maior projeto de irrigação da América Latina. E aqui é uma área de produção de fruta. Então, a quantidade de fruta produzida aqui na região é muito grande. Além de outras culturas que são predominantes aqui também, como cana, tem produção de feijão, soja que está entrando, algodão. E aí agora vem a novidade, que é o cacau pleno sol, que está entrando, que agora também com maior potência, né? Mas o ponto principal é que são 1.800 lotes em áreas pequenas, em áreas de 5 hectares. Então, tem muita residência perto uma da outra. E lá não se pode fazer aplicações aéreas por avião. Você teria que fazer ou por drone, ou então por motor postal, ou pulverizador de trator, né? Acaba que algumas culturas que têm uma restrição de altura, por exemplo, você vai ficar entrando com um trator dentro da lavoura de banana, é complicado. Aí a pessoa acaba optando por estar fazendo com o drone, que é uma entrada agora de tecnologia que veio predominante e o pessoal está aderindo bastante aqui na região. Eu percebi muito lá, quando a gente estava rodando, conversando com as pessoas, né? E assim, o tema que eu tinha sugerido aqui hoje é sempre lembrar o seguinte, né? Uma aplicação aérea, você tem ali praticamente alguns pilares a seguir, né? O primeiro deles é o planejamento, que é você fazer esse trabalho aí mais grosso de conhecer o teu entorno, saber... porque a legislação, a Instrução Normativa número 2 do MAPA de 2008, ela prevê no artigo 10 as distâncias, né? Então a gente tem ali distâncias de moradia isolada, distâncias de mananciais de água para captação ou não, a gente tem agrupamentos de animais, então a gente tem que conhecer, porque toda vez que você ouve de algum problema relacionado à pulverização aérea, ele está alocado à deriva, né? Então, a deriva, se você não cuida com o segundo ponto, que é a calibração da aeronave, e o terceiro ponto, que é você respeitar as condições climáticas, né, principalmente o vento, que é o teu melhor amigo, e o teu pior inimigo é o vento que abre a faixa e deposita o produto, mas é o vento de rajada que joga o produto para fora da área. Então, quando você começa a respeitar isso e conhece o entorno, você começa realmente a mitigar esse risco. E eu acho muito interessante, Ciro, porque a gente trabalha com muito produto de commodity maior, assim, vamos falar cana-de-açúcar. Hoje o nosso mercado maior é cana-de-açúcar. Então a gente acaba atendendo grupos, usinas, né? Quando a gente parte, como você falou, para as áreas como Jaíba, a gente, não que esses grupos não façam isso, mas a gente enxerga um manejo de um produto, por exemplo, a banana. A gente imagina como uma coisa que vai para a mesa da sua casa. Vai para a mesa. Então, você quer um produto com qualidade.
E aí a gente entra nos outros pilares, que são ali o socioambiental, que é preservar isso, e o próprio consumidor, que está cada vez mais ligado nesse assunto. O Léo falou muito do ESG lá no começo. Sim, a gente usa muito esse nome agora, mas é uma coisa que já vem crescendo com outros nomes. Então a gente sabe que o cara que está comprando a banana lá do Jaíba, ele quer saber, opa, como é que o cara plantou isso aí? Como é que o cara fez o manejo? O cara tem muita água lá, ele cuidou da água. Então, quando a gente fala em rastreabilidade de uma operação, que é o que a gente fornece, o que a Dominus faz com o Spray Plan, a gente quer mostrar para ele, olha, se planejou, se conhece o entorno, respeitou os limites, aplicou na melhor condição climática, está aqui, isso aqui foi feito. É mostrar para ele, porque a gente fala ali de vários pontos, mas se você parar para pensar, você tem que fazer essa rastreabilidade de cada coisa que você faz, não é só saber, o cara plantou esse café, ele saiu do morro ali a 1.200 metros de Minas, não sei aonde e tal. Tá, mas e o manejo? O que você aplicou? Como você aplicou? Você conhecia o teu entorno? Você conhece o teu vizinho? Foi falado ali a pergunta do Mauro para o Jovenil sobre a questão da certificação orgânica. Olha só que interessante, você tem um vizinho que tem uma cultura orgânica. Na instrução normativa número 2 não fala distância de cultura vizinha, mas ele fala responsabilidade do piloto. Agora eu tenho lá um café orgânico próximo de uma área de cana e eu vou derivar produto químico para o café orgânico? Não. Entendeu? Eu tenho que ter esse controle, fazer esse manejo. E fez muito sentido conhecer Jaíba para entender que isso é realmente importante para casos como Jaíba. A gente não, como eu te falei, sempre focado em citros, focado em cana, cereais, algodão. Mas ali a gente enxergou uma maneira de ajudar e ajudar mais. E ajudar outra coisa também, Ciro, já colocando. A gente entende ali que produtores menores têm pouca força para contratar e ter um preço mais justo pelo serviço, e com isso eles vão deixar de ser competitivos lá na ponta. Quando você começa a ter esse planejamento e essa rastreabilidade, não sei se você vai concordar comigo, a gente consegue possibilitar contratações via pool. Ou seja, o cara vai lá aplicar para quem? Ele vai aplicar para 10 produtores. Então, você está fazendo um preço você está trabalhando um preço menor. Então, isso a gente também consegue possibilitar. Eu acredito que esse seja um grande gargalo, né, Ciro, para a região. O que a gente, além de ver as aplicações aéreas, Antônio, a gente preocupa muito com depois daquele teste que a gente fez, que a gente conversou, o Leo até comentou sobre a perda de 30% de produto aí que não conseguiu aplicar para poder contemplar a área toda, né? A gente visualiza isso de uma forma assim, não de perda de material, mas a gente vê isso como um excesso de produto que você vai ter que aplicar para poder controlar toda aquela praga que está no ambiente. Então, se você parte com um fungicida que você joga 500 ml por hectare, meio litro de fungicida, você perde 30% dele, nós estamos falando em 150 ml perdido. E aí, você vai ter que reaplicar de novo na área para controlar. Vai chegar um momento que a molécula do defensivo acabou que ela não está tendo resistência mais para controlar a praga. E aí você já vê mais aplicação, mais produto, acrescenta mais cauda. Então, assim, acaba que a gente perde muito com isso, perde qualidade de produto na mesa, a dona de casa não vai ficar satisfeita, porque, vamos supor, se ela fica sabendo que o cara não está fazendo o trabalho dele direito, também não tem o resultado que a gente precisa, mas o principal no momento do negócio é que a gente tem que fazer isso em conjunto com esse prestador de serviço. A gente tem que trabalhar isso em conjunto, e essa ferramenta que você está trazendo, Antônio, é uma ferramenta que vem muito para agregar na área de aplicações hoje. Eu sou até suspeito para defender aí a empresa aí, que eu para todo lado, quando eu vejo com alguém, algum produtor que faz aplicação aérea, eu falo da empresa sua para eles, porque o que você trouxe de startup para poder estar aplicando hoje em campo foi uma coisa surreal que a gente nunca tinha visto antes. E isso vem para ajudar bastante, além de estar fazendo monitoramento, você faz gestão, você consegue ir no local específico onde não foi feita uma aplicação bem feita e faz a complementar na hora, para poder pegar e corrigir esse erro. E além de você tentar trabalhar isso em conjunto com o prestador de serviço, que é o ponto principal do negócio. Se você conseguir fazer isso em conjunto com ele também enxergando que essa ferramenta é uma ferramenta de auxílio
para ele poder ter um resultado satisfatório para o produtor e para ele também, não ficar pensando que ela vai ser o X9, o dedo duro dele, né? Então vamos pensar assim, isso é uma ferramenta que veio para agregar, e o cara pegar e entender isso dessa forma, pô, todo mundo só tem a ganhar, a dona de casa, o produtor e o prestador de serviço. É exatamente a forma que a gente enxerga, né? Porque o nosso meio de trabalho, você sabe disso, como é que funciona. Quando a gente começa num lugar, o que a gente quer? A gente quer trazer o piloto para a sala, para conversar. Por quê? Para explicar para ele o que a gente está fazendo. A gente nunca cobrou o impossível de ninguém, como eu te falei, antes de montar a empresa, eu trabalhei mais de 10 anos no mercado agrícola. Eu fui desde o famoso Badeco, que é o cara que prepara a calda e abastece o avião, até coordenador de aeronave, enfim. Eu tenho digamos assim, eu tenho uma bagagem assim razoável para poder estar falando aqui né? E a gente quer trazer o cara, porque esse cara é peça fundamental. E no drone, a gente entende que você tem ali uma questão, você consegue automatizar a operação. Lógico que você, mesmo com o drone, você ainda tem o vento, o drone corrige. Não é bem assim, ele corrige até certo ponto, né? Agora, o avião, a gente está falando de um ser humano, cara. É um cara que está a mais de 200 por hora, 4 metros do chão, tá? O cara tá olhando a barra de luz, o cara tá olhando o GPS, o cara tá nos pedal, o cara tá na manete, o cara tá no manche, tá? Se o cara tá numa noite mal dormida, a performance não vai ser igual, principalmente porque a premissa número 1 é a vida. Primeiro o cara tem que cuidar da vida dele, não tentar fazer loucura, porque para. Com certeza. Mas é delicado. E a gente leva muito a sério esse fator, porque a gente depende desse cara para integrar, não adianta. Tem que ser o cliente, tem que ser a gente, tem que ser o piloto. Tem que ser todo mundo ali entender o que a gente está fazendo e buscar trabalhar o melhor possível. A lógica é essa, que você estava falando, né? Eu acho um ponto assim também interessante, que é relevante a gente falar aqui da questão da mitigação, mas se você pega a cultura da banana, por exemplo, se eu consigo colocar um avião em determinada área, se eu consigo colocar um drone, eu estou expondo menos o produtor ou o colaborador que está ali ao produto. Demais, entendeu? Estou tirando isso. E aí eu falo isso por quê? Porque a gente sabe em alguns lugares como funciona e a gente entende que nem sempre ali o cara vai estar com IPI, que não vai ser aquele negócio. Então você tira. Outra coisa, a partir do momento que você consegue trazer um terceiro para trabalhar ali, você está ajudando o cara a não ter que ter o equipamento caro para ele mesmo fazer aquilo. Equipamento muitas vezes que ele vai deixar parado 70% do ano se ele comprar. A não ser que ele vire um prestador de serviço, que aí é outra história. Mas é essa visão que a gente leva para dentro. A gente tenta integrar todo mundo. A gente tenta... Da mesma forma, Ciro, que a gente trabalha com pulverização aérea, só que eu falo para muitos clientes meus, 10% da tua área não dá, avião não funciona. Talvez drone, bacana. Talvez terrestre, se a cultura me permitir, você pega a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar hoje você não toca mais sem avião ou sem drone. Você não faz fungicida, você não faz broca, você não faz cigarrinha, entendeu? Você não faz foliar. Tudo aéreo. Não dá para fazer exato. Exato. Quando você fala em mitigação assim do risco, a gente tem que pensar numa coisa, né? O crescimento vertical do agro no Brasil, ele é enorme. O que é? Manejo e tecnologia. A gente produz 3, 4, 5, 6 vezes, 10 vezes mais, dependendo da cultura e o que a gente está fazendo, do que a gente fazia há 20 anos atrás. Tudo isso com o quê? Incremento tecnológico e manejo. Sim. Então, a gente não está fazendo mais isso aqui, a gente está fazendo isso aqui, ó. Então, é uma visão que muita gente que está de fora e olha para a aviação agrícola, para a pulverização aérea e fala assim, pô, isso daí está acabando com o meio ambiente. É uma visão muito errada, porque, na verdade, a gente está produzindo mais no mesmo lugar, técnica cada vez mais seguro, porque tem uma lógica que as pessoas não usam, né? Às vezes você escuta falar de uma deriva, que o produto foi fora da área. Produto fora da área, meu amigo, é prejuízo no bolso do produtor. Produto, em média, é 80% do custo daquele produtor. Ele não quer falar assim, vamos fazer uma deriva, vamos jogar um produtinho fora. Não, meu amigo, aquilo ali é 80% do custo. E além de ser custo, tem a expectativa, porque quando ele aplica aquilo, imagina um fungicida, você aplica um fungicida, você quer resultado. Aí o resultado não vem, o produto não presta. Então você começa todo aquele ciclo. É uma série de fatores que causam problemas e a gente fica assim, extremamente preocupado. A última aplicação aérea que eu fiz foi ano passado, desde o período chuvoso, né? Então fiz a última foi em dezembro, mais ou menos. Depois disso eu vim controlando através de pulverização terrestre, com motorzinho costal, que é pouca coisa, é só foco mesmo, para não ficar fazendo aplicações demais aqui na nossa região, até mesmo aí porque o índice de chuva que a gente teve esse ano foi um índice bem menor do que o ano passado. Então a gente reduziu bastante a quantidade de aplicação que a gente fez aqui na região.
Mas... E a sua região aplica muito pouco, para te falar a verdade. Se a gente pegar Sim. aqui o São Paulo, ali o Vale da Ribeira, a quantidade é muito maior. É muito maior. Vocês ainda utilizam menos, muito menos. Bem menos. A gente chega a fazer no máximo 4 a 5 no ano, quando São Paulo vai para 17, 15. Às vezes, dependendo da condição, o cara tem que fazer aplicação constante. Para você ter ideia, foi sábado agora, estava chovendo no Vale do Ribeira. Então, você pode ter certeza que com o inverno que está chegando, mais uma chuva, esse produtor lá, por exemplo, tem que estar aplicando constantemente, praticamente vai o ano inteiro. E aí, se você for partir para uma linha de um selo verde, por exemplo, que é o que também dá essa rastreabilidade no produto, que é mais isento de defensivo, menos rigoroso, aí na hora que você vai para um defensivo, com a quantidade de aplicação que ele precisa manter para a planta estar saudável, acaba se tornando maior. Então, isso também influencia no resultado final, sabe? É gritante. Então, hoje a gente tem que andar em conjunto. As pulverizações, independente, e muita gente gosta de ficar falando em agrotóxico, mas eu gosto de falar só como defensivo. Porque, querendo ou não, é um negócio que defende a planta para ela não deixar ela perder o fruto que a gente precisa colher dele. Né? Você vê aí, vou tocar um pouco na ferida, essa decisão do STF agora que foi esses dias atrás aí, lá no Ceará, lá que agora está proibida a pulverização aérea. Rapaz, aí acabou com qualquer cultura que tinha a condição lá. Agora o preço do cara vai subir, porque o custo dele vai ficar muito mais caro, ele vai ter que ficar fazendo através de drone. Aí você pega uma área de 600 hectares, de 1.000 hectares, por exemplo, fazer com drone, ninguém dá conta, não. Fica caro demais isso, entendeu? Então, essa ferramenta que você desenvolveu, isso faz com que ele tenha controle, consiga ter gestão de onde está sendo aplicado e consegue comprovar isso. Eu vejo isso como uma viabilidade assim, enorme para qualquer tipo de pulverização aérea quando entra essa ferramenta sua em trabalho em conjunto com o piloto também, sabe? O caso do Ceará ele é emblemático, né? Porque eles proibiram assim numa decisão nada técnica, né? A gente sabe que o que aconteceu lá foi política pura, não foi técnica. Eu acho que tudo tem que ter a técnica para a gente entender. Se é ruim a gente corta, se é bom a gente continua, se dá no meio a gente tenta afinar. Técnica é tudo. Na vida nada evolui sem técnica, ponto. E o que você falou, a gente sabe também assim que o pessoal estava ainda fazendo com drone lá quando não estava podendo para poder acudir, só que a gente sabe que tem áreas grandes e entra nesse problema que você está falando. Ali é uma situação que a gente tenta, é uma briga que a gente tem muito grande para todo lado que a gente vai, Ciro, de mostrar que a pulverização aérea não é vilão, tá? Realmente. Existem incidentes em qualquer profissão, em qualquer operação. Ou porque você teve um mau profissional, ou porque você não se planejou. Planejamento é tudo, amigo. Começou sem planejamento, você pode ter certeza que uma hora não vai dar certo. Uma hora vai acontecer alguma coisa. E a gente tem essa briga para defender. Toda hora a gente está conversando com o Ministério Público, a gente vê coisas assim que são ridículas, mas a gente também entende que a gente tem que chegar no meio termo com eles para a coisa funcionar. A gente tem que dar um pouco também, né? E aí entra na parte da rastreabilidade, dessa visibilidade. Você falou um pouquinho antes da resistência, eu queria só puxar um dado interessante com você. Nas regiões de algodão, na safra até 2017, 18, você fazia em torno aí de 15 a 16 pulverizações no ano normal contra o bicudo, né? O inseticida ali contra o bicudo, que é o vilão. Então você entrava ali praticamente 16 vezes, 15 vezes. Agora em 2022, a média foi de 21 a 22 vezes. Aí E a você pressão imagina, não. né? Uma área que está fazendo plantio de algodão, o ciclo da cultura, nós estamos falando em 4 meses. Por aí. 4 meses, você fazer 22 aplicações em 4 meses para você poder ter resultado de colher o algodão no final. Olha E para você tudo ver que isso. loucura. Então, e tudo isso por quê? A gente sabe que até o Juvenil é mais professor do que nós, tá? Deve estar escutando a gente, né? A gente sabe que existe essa questão da resistência, ela vai acontecer, tanto é que molécula chega uma hora que você falou, vai para molécula nova. No caso do algodão, você usa praticamente o mesmo produto até hoje, né? Que é o Malathion, basicamente o Malathion. E você pega no algodão, você percebe o seguinte, não é só resistência, a resistência ela pode ser causada, porque
principalmente com problemas de pulverização. Vamos imaginar assim, que o cara utiliza uma faixa muito maior ou aplica com uma condição climática ruim. O que você faz? Você começa a subdosar, você começa ali a fazer uma subdosagem, e isso é pior, porque essa evolução que você estava falando, ela ocorre muito mais rápido, porque é como se você estivesse fazendo de propósito criar essa resistência. E a gente vê isso em algumas outras culturas que tem acontecido também, e a banana não vai ser diferente. A banana, tudo bem. Entendeu? Vamos dar um outro exemplo aqui. Além da questão da cigatoca, que é o ponto crucial para a banana, a gente também vê fungos que atacam na folha da banana por baixo dela. Porque quando você vai com o drone por cima, você faz a aplicação aérea em cima dele, você controla a cigatoca nele sem problema nenhum. Porém, quando você vem por baixo, que é o famoso... É como se fosse o mesmo fungo, porém o fungo por umidade, que aí ele ataca por baixo e o drone não consegue fazer essa aplicação por baixo. Isso dá muito em local que é muito úmido demais. Então é muito frio e muito úmido demais ali dentro. Se você entrar dentro da área de banana hoje, no pleno calorzão que tem aqui em Jaíba, na hora que você sai no final, você sai todo molhado de suor, porque a umidade lá dentro é demais. E aí, se você não aplicar por baixo também, você perde o controle, aí perde folha, a planta não te dá fotossíntese, não tem engorda de fruto, você não colhe o cacho no final. Então, assim, a aplicação é necessária, todo mundo sabe que tem que ser feito, e tem suas dosagens também que a gente tem que respeitar. A gente consegue fazer isso hoje, controlando isso dessa forma, entendeu? É muito importante. Show de bola, maravilha. Muito bom, tem várias perguntas aqui. Deixa eu já começar a abrir aqui, fazendo a pergunta que é do... Vou começar pelo Flávio. O Flávio é da Conta Café, Antônio. Você já esteve com ele? O Flávio, eu acho que não. Acho que ainda não. E ele em si, nós estamos trazendo uma startup do nosso portfólio que é do processo de barter, né? E a Conta Café, ela é líder no mercado do Espírito Santo do barter, do café Conilon. E a pergunta para ele é de barter, para você, Antônio, é de barter. A pulverização tem um alto investimento para o produtor. Vendo por esse lado, Domino Sole opera com barter como forma de financiamento para os pequenos e médios produtores? Então, nós não fazemos pulverização. O que a gente faz é ajudar ali com o nosso software, com a plataforma, esse cliente organizar, planejar ali nas áreas dele como ele vai fazer, e depois dar a rastreabilidade da operação, que na maioria dos casos é um terceiro que vai estar executando, né? E a partir disso a gente vai começar a gerar os dados, também com apontamento. Tá, saiu. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Tá. Então você tem toda essa parte. Mas por que não colocar na plataforma uma ideia? Que nem eu falei, a gente já está, primeira mão aí para vocês, a gente está conversando com uma startup aí para ver se a gente consegue, através da plataforma deles e da nossa, fornecer uma forma dos pequenos produtores fazerem os pools de aplicação, ou seja, conseguir trazer ali, juntar 10 produtores e trazer o cara para o preço que seria para um cara que é 10 vezes o tamanho de cada um. Tá entendendo? A gente quer começar a fazer isso para deixar esse cara mais competitivo e não deixar esse cara na mão. Então, quem sabe aí também a gente não pode conversar, né? Não pode perder o negócio, né, Antônio? Não pode. Já que deu a dica... Mas, vamos falar assim, aproveitando a deixa aí, que ele está perguntando para pequenos e médios produtores. Nós vamos pensar assim, hoje um pequeno produtor que faz pulverização aérea, ele deve ter em torno aí de 15 a 20 hectares, por exemplo. Não é considerado um produtor grande, né? Eu acho que para custo da ferramenta em si, vale muito a pena. A ferramenta eu utilizei, eu defendo demais o Antônio aqui na Jaíba, e o pessoal sempre fala assim, moço, mas é esse mesmo valor? Assim, moço, é muito pequeno. Vale a pena demais a aplicação, porque você vê um resultado que você nunca viu antes, sabe? É fenomenal. Mais uma pergunta aqui, ó, do Ronaldo, daqui da Novo Agro. O que eu preciso para fazer a avaliação da pulverização? E se eu precisar melhorar as futuras pulverizações, vocês dão esse suporte técnico? Sim, o trabalho, ele vamos falar assim, a gente utiliza a plataforma como uma ferramenta para ajudar a gente a fazer observações e recomendações para o cliente lá na frente. Ou seja, a gente não vende mapa, tá? Eu não vou chegar para o cliente e falar, tá aqui, você está cheio de problema, se vira. Essa não é a ideia. Se a gente fizer isso, vai
não vai ter melhoria. O que a gente quer ver é melhoria, ganho. Para ter ganho, a gente tem que ter orientação. Então, a IA que a gente utiliza, o que ela faz? Ela pega vários padrões e começa a transformar isso em observações e recomendações. Então, pela plataforma, ele já vai ter isso, de forma pontual. Ele fez uma área, uma aplicação, ele já vai ver, opa, sobreposição, proposital, provavelmente isso, tal. Já vai dar um sininho ali. Teu problema é esse, o caminho que você vai ter que fazer é esse. E a gente ajuda ele no decorrer, lógico, com a implantação disso, mas chega uma hora que ele começa por si só já entender os traquejos e saber aonde que ele bate. Mas sim, enquanto cliente, ele tem todo o suporte ali, isso aí, a gente anda junto, senão não dá certo. E uma pergunta do Jovenildo agora, Antônio, e daqui a pouco eu faço uma para você, Ciro. Controle biológico de pragas agrícolas. Antônio, como sua solução contribui para uma agricultura sustentável? Olha, eu vejo, da mesma forma que eu vejo o drone, tá, como uma ferramenta complementar ao avião, eu também vejo o controle biológico, tá, como complementar na agricultura. A gente tem clientes muito assim grandes, grupos de usina, onde o cara está entrando cada vez mais com o biológico, tá? Não é só a questão do custo de falar assim, o biológico é mais barato, de certa forma. Não é só isso, não é só isso. A gente sabe que não é. A gente sabe que traz um resultado diferenciado, dependendo do que ele está fazendo. Então, dentro do que eu faço, hoje eu acompanho muita área de biológico, mas principalmente de micro, não de macro. O Jovenildo é mais focado no macro, está indo para o micro. Então, seriam aqueles que são a pulverização de líquido. A gente tem acompanhado uma crescente, muito produto novo vindo, muito insumo novo, na verdade, né? Biológico vindo. E da mesma forma, o vício e o erro que você tem para fazer o químico, o risco e o erro que você tem para fazer o biológico, as falhas, elas chegam no mesmo ponto. Então, a ferramenta serve tanto para um quanto para outro. A principal diferença é que o biológico você não vai ter um dano de uma deriva, de maturador, você não vai ter um dano nesse ponto. Mas você pode estar sendo ineficiente na aplicação. Então, a gente pode ajudar você a ter maior eficiência, ou seja, distribuir melhor esse produto ali, entregar melhor, planejar melhor. Show de bola, Antônio. Ô, Ciro, você é à frente aí do Sindicato Rural do Jaíba, né? Você que está aqui, convive no ecossistema do Sistema FAENG, do Senar. Você faz parte da Comissão da Fruta, né? Que é uma das comissões muito estratégicas aqui, liderada aí pela Nilde da Banorte, né? Que é uma pessoa iluminada, né? Fenomenal, que a gente esteve junto lá no evento há pouco tempo atrás. A pergunta para você é o seguinte, Ciro. Nós estamos completando 3 anos de Novo Agro. A gente sabe o quanto é desafiante levar essa nossa mensagem, né, para os presidentes do sindicato. Hoje nós até fizemos uma brincadeira aqui, trouxemos um dinossauro aqui para dentro da FAENG, circulamos dentro da casa, né? E falamos muito nesse papel aí daquele produtor, daquele presidente, daquele técnico que fica naquela história. Tecnologia não funciona. A tecnologia não dá certo. Eu acho que startup é um bando de menino brincando de fazer solução. Não, eu faço os processos do tempo do meu pai, do meu avô. E aí o tempo vai passando e a gente vai, né, sem essa oportunidade de realmente sair ali do processo de um produtor rural para o empresário rural, né, daquela pessoa que vai entender seus números para tomada de decisão. E a gente vê, Ciro, que nessa construção de Novo Agro, você é um dos presidentes do sindicato que tem mais enxergado, sabe, essa conexão, como aproveitar esse trabalho que a Novo Agro tem feito junto à FAENG para levar isso para a sua rede. Então, nesse sentido, Ciro, qual foi a virada de chave, sabe? Quando você enxergou isso e como que você está potencializando isso no seu dia a dia? Afinal de contas, é um trabalho... tem muito propósito, mas tem muito desafio, né? Nesse processo aí de levar isso tudo para os seus associados. Ainda mais no momento hoje, né, que gerar valor para associado não é simples, né, cara? Ainda mais que não tem mais o compulsório. Como é que você faz um associado querer engajar na sua causa, que ele olha para você assim, olha, não, uma preguiça danada. Mas como é que faz isso acontecer
E como é que você enxerga isso tudo? Ô, Léo, vamos lá. Deixa eu tentar te passar um pouco da minha visão quando eu assumi o sindicato aqui em Jaíba. O dia que eles me elegeram como presidente, rapaz, eu fiquei assim, sem saber o que isso ia virar. O que era sindicato, o que era a FAENG, não conhecia nada, como é que era o processo, o que tinha de produtores que eram associados aqui dentro do sindicato, como convencer a trazer mais produtores, novos produtores para dentro da casa. Então, assim, isso é um trabalho de muita persistência, é um trabalho de formiguinha. A gente acaba que a gente tenta demonstrar o que eu visualizo hoje. Para poder conseguir convencer um produtor hoje ser associado aqui no sindicato, eu tenho que provar para ele, por A mais B, que ele enxerga o trabalho do sindicato como algo útil para ele. E se eu fizer isso, simplesmente mantendo uma sala aberta, onde o cara vem aqui só para poder fazer o curso, só com os cursos que o Senar atribui para a gente poder pegar e desenvolver aqui na região, ele não vem por si só, por vontade própria, ele só quer aproveitar o curso e depois que ele aproveitou esse momento de conhecimento que ele conseguiu absorver, ele vai embora e segue a vida dele. Na hora que eu comecei a visualizar o sindicato como um prestador de serviço, ou seja, a gente não é mais aquela entidade que só recebe. Acabou essa história de contribuição que o cara era obrigado a pagar alguma coisa e o sindicato funcionava sem problema nenhum. Hoje não existe mais. Então agora eu presto serviço e aí aquele produtor que quiser estar comigo, ele acaba que ele enxerga isso de forma vantajosa. Então, por exemplo, quando vocês trouxeram essas startups, quando eu descobri esse trabalho que você fazia, Léo, de trazendo tecnologia, eu venho fomentando isso para todo mundo aqui na minha região, em conversas de roda de amigos, às vezes num barzinho que você está tomando uma cerveja com um produtor conhecido, ou numa feira que você participa, você encontra alguns produtores estratégicos que são de renome, e aí eles fazem esse fomento a partir do momento que ele começa a utilizar dessa tecnologia, e isso vem dando certo. Eu venho trabalhando isso, eu peguei o meu negócio que eu montei, e eu quis montar ele voltado com tecnologia embarcada nele, e vim trazendo isso para dentro do sindicato. Então, eu sempre fui adepto à tecnologia. Meu primeiro emprego foi numa empresa de desenvolvimento de software em Belo Horizonte, só para você ter ideia. Eu trabalhava como office boy, depois virei técnico, aí comecei a pegar gosto por tecnologia aí dentro dessa área. E aí, depois disso, eu mudei de ramo, fui para a construção civil, mas também voltado com tecnologia, que é desenho de campo, projeto, essas coisas assim. E aí, na hora que eu entrei na agricultura, foi assim, pô, eu já tenho a imersão toda na minha cabeça voltada para tecnologia, por que eu não vou continuar utilizando ela, né? Então vamos aplicar isso aqui dentro. E quando você chegou com essas ferramentas maravilhosas, eu falei, agora é a hora, então tem que dar certo, não tem como não dar certo, não. Mas é por aí. Se não tiver junto, cara, todo mundo pensando em tentar melhorar o negócio seu com a tecnologia embarcada, não vai. Não adianta não, que não tem jeito, não. Tem que usar mesmo, porque ela está aí, ela não vai sair, não vai parar de aparecer novidade. Oh, bacana, Ciro. E você sabe que nesse mundo da tecnologia, das startups, a gente tem um termo, usa muito termo em inglês, né, que chama os early adopters, né? Aqueles primeiros que vão aceitar o uso da tecnologia para que está levando aí na sua região. Então, nós vamos criar um prêmio agora, que é o Prêmio Early Adopter, e nós vamos levar esse troféu para o Ciro, viu, Antônio? Que foi o presidente do sindicato que abraçou a causa da Novo Agro. E eu já falei na reunião com o Ciro, olha, tem que gravar, né? Que o Ciro defendendo o produtor, né? Na hora que ele leva. Nós fizemos uma reunião, não foi, Ciro, com uma empresa grande aí da região. Foi levando, acho que foi até a Dona Unify. E aí você falou, olha,
nós estamos trazendo aqui uma tecnologia para você potencializar a nossa região, né? É isso que a gente precisa, e o cara foi, concordou. Então, essa bandeira que você carrega, Cido, de defender a sua base, seus associados, e entender que é importante levar a tecnologia para eles. Eu aproveito até para falar uma frase de uma pessoa que também está aqui no nosso ecossistema, que é o Luiz Felipe, da Agroamazônia. Ele fala assim com a gente: Léo, antigamente, nós como revenda, a gente ali dava uma garrafa de pinga para o produtor, fazia um negócio ali, um eventinho para ele, e aí ele estava aqui na nossa base. Hoje não, cara. O produtor quer tecnologia. Acabou. O cara quer coisa que muda a vida dele de fato, né? Então, hoje, estar próximo da Novo Agro é a oportunidade que eu tenho para validar soluções para levar esse algo mais para o meu produtor. Isso são as multinacionais todas que estão fazendo com o produtor. Eles estão levando tecnologia. Então, a diferença que a gente faz de uma multinacional, que o nosso desafio é estar entregando essa solução dentro da porteira. Levar essa solução para o produtor rural. A gente quer unir o pilar do produtor rural, que precisa de tecnologia, e a gente valida isso junto com a FAENG, com os técnicos, e ainda tem o propósito de trazer o empreendedor raiz, né? O empreendedor que vive a dor do campo e traz uma solução para resolver essa dor. É nesse lugar que nós estamos. Eu queria muito agradecer, viu, Ciro, você por estar acreditando no nosso sonho, né? Isso é muito importante para a gente. Agradecer você também, Antônio, de estar aqui conosco, né? Nesse desafio de impactar o agro. Eu acho que a solução da Dominus é uma solução muito interessante, muito disruptiva. Não é à toa que o Ciro abraçou aí vocês na região. A gente tem até um plano aí de construir uma tríplice hélice aí, piloto, associação e solução. Esse negócio vai dar certo, viu, Antônio? Pode acreditar. Nós vamos ser pioneiro. Nós vamos ser pioneiro isso no Jaíba e nós vamos replicar isso pelo país. A gente não tem que fazer com que o piloto seja vilão, mas nós temos que fazer com que ele entenda a importância que ele tem. Ele tem que trabalhar em conjunto com a gente. Ele não pode trabalhar como vilão, não. Ninguém está querendo aqui punir ele, não. Eu quero que ele dê certo e eu também quero dar certo. Não pode ser só um lado, não. Todo mundo tem que ganhar com isso. O piloto agrícola, falando principalmente do avião, o cara é um herói, meu amigo. Tipo assim, o que ele faz não é brincadeira, cara. A gente tem que respeitar muito isso. O risco que ele corre. O risco é muito grande. É grande demais. Mas a parte que a gente vê do ambiental passa para a gente regular de uma forma mais estruturada. É o case lá do Ceará que vocês contaram, né? Que, poxa, uma solução igual essa da Dominus, ela seria muito mais efetiva para a questão do Ceará do que a proibição. É melhor você ter uma plataforma que acompanha esse processo e crie regras do que você simplesmente cortar uma solução como essa. Você cria um processo clandestino nesse processo de pulverização. Porque ele vai acontecer, não adianta, o produtor precisa desse processo na lavoura. Só um comentário, Léo. A gente tem uma área que é de isso paralelo, tá? Da Dominus, mas é uma coisa paralela, mas a gente monitora mais de 400 mil hectares por ano só de áreas com termo de TAC, com termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, tá? Isso representa mais ou menos aí um percentual não tão relevante de todo o trabalho que a gente faz, mas são áreas onde a gente está em constante reunião com a promotora, a juíza, enfim, para quê? Para que esse cara que depende da aplicação aérea não pare de produzir. Porque se você tirar um avião da cana hoje, meu amigo, esse cara, ele tá, desculpa o termo, ele tá lascado. Show de bola. Então, ó, tá todo mundo tá na ponta da língua aí o slogan? Antes de eu falar esse slogan, eu vou plantar uma sementinha aqui agora. Manda ver, Ciro. Ó, quero agradecer demais a presença do vocês terem me convidado para esse momento aqui. Aviso para vocês que sou fã de vocês com relação a tudo que vocês fazem aqui dentro, para a gente dentro do estado de Minas e com certeza também para fora. E eu vou plantar uma sementinha aqui para você, Antônio. Pensa, ó, para você ver, hein? Pra você poder pensar nisso aí. Você já parou para pensar o que a gente poderia fazer com a ferramenta onde a gente conseguisse fazer gestão da mão de obra com o DGPS, por exemplo? Se essa mão de obra está sendo eficiente, a gente poder premiar o funcionário nosso de campo, se ele está mesmo, de fato, fazendo aquilo que ele promete, a gente conseguir pagar mais para ele pelo rendimento a mais dele. Olha para você ver que legal que seria. Vou te falar um negócio. 4 semanas atrás, um grupo do Mato Grosso, né,
me procurou porque eles têm pilotos e aviões próprios. E eles querem dar um jeito desses caras participarem do PLR da empresa. E eles querem dar um jeito de qualificar esses caras dentro da realidade. E aí a gente está namorando, está conversando sobre esse projeto aí. Pois é. Eu sei que já existe uma tecnologia dessa no Equador, onde o produtor de banana ele consegue fazer monitoramento da mão de obra dele, e aí ele consegue ver rendimento e até mesmo precificar mais, premiar, dar um PLR para esse funcionário, onde ele tem uma produtividade a mais. Aí, se você conseguir implantar uma tecnologia dessa brasileira, olha que show. Vamos conversar, Ciro, vamos conversar. Aí, troféu Dica de Ouro para o Ciro. Boa demais. Tamo junto, gente. Maravilhoso, maravilhoso. É isso aí. Ô, Léo, obrigado. Quem fala primeiro aí? Deixa eu agradecer também, ó. Obrigado pela oportunidade, viu? Boa. Palmas, ó, maravilhoso, muito bom, conteúdo rico. Então, puxa aí, Antônio, nosso slogan, e depois o Ciro. Como é que é mesmo? Como é que é? O agro não para, o novo agro acelera. Vamos embora. Vamos lá, então vamos lá. O agro não para. O novo agro acelera. Aê! Palmas! Parabéns, velho. 3 anos merecidos, viu? Obrigado. Vocês são demais, cara. Valeu. Obrigado. Grande abraço. Valeu, gente. Um abração. Valeu. Obrigado, gente. Tamo junto. Valeu. Boa, galerinha. E aí? Vamos encerrar esse primeiro dia. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam. Nós tivemos aí uma média de mais de 100 pessoas de forma simultânea, no nosso canal do YouTube, na FAENG, da FCJ. Queria agradecer todos que participaram. Teve um momento aí que o nosso CEO da FCJ, Justino, também esteve presente. A gente teve uma plateia muito, muito rica aqui hoje. E eu queria encerrar fazendo um resumo de hoje e jogando um spoiler para amanhã, e bem numa linguagem aí, falando um pouco de tudo que aconteceu. E vamos lá! A nossa abertura do evento foi com Léo Dias, CEO da Novo Agro, que bateu um papo com Ebinho Bernardes, do Sistema FAENG, onde eles começaram rolando a bola do agronegócio sustentável. Essa bola rolou e chegou até Jovenildo Carvalho, CEO da Dronify, e Tamelon Dias, que falaram do controle biológico na agricultura brasileira e a relação com a sustentabilidade. Rolaram a bola diretamente para João Felipe, CFO da Base AG, que junto com a doutora Luísa Furiati, especialista em direito ambiental, falaram de uma temática que é o título verde, é o tema da moda no cenário da agropecuária brasileiro. Como é que nós vamos fazer para o agronegócio brasileiro ganhar grana nessa questão do crédito de carbono? Isso é uma oportunidade de ouro. E fechamos essa rodada bacana, rolando a bola para Antônio Loures, CEO da Dona do Sole, e o Ciro Souza, presidente do Sindicato de Jaíba, falando da mitigação de riscos socioambientais na aplicação aérea de defensivo. Ufa! O dia de hoje foi maravilhoso, não dá para pensar em agro sem sustentabilidade. E o que vem para amanhã? Vai rolar um spoiler agora, galera, para vocês. Amanhã a gente começa o dia, 19 horas, falando do tema café. Café brasileiro, café mineiro. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Não dá para pensar em café sem tecnologia. Mas você sabia que a Alemanha é um país que não planta café e é o país que mais ganha grana com café? Vamos virar esse jogo, gente. O Brasil tem que ser o protagonista também da questão financeira do café. E aí vamos começar com Mauro Júnior, CEO da Certificafé, junto com Daniel Prado, engenheiro agrônico, cafeicultor e supervisor do ATG. Eles vão falar sobre regulação da importação de café na União Europeia. Ufa! Esse tema é importante, hein? Como é que nós vamos vender e exportar café para a Europa com essas regulações? Aí vai rolar a bola diretamente para o Gemerson Lucas, que é CEO da Agroger, juntamente com o Marcos Reis, que é gerente regional da FAENG. E eles vão falar sobre o futuro da cafeicultura, governança e SDGs e inovação. E a gente rola a bola diretamente para um tema muito legal e muito importante. Sérgio Caldas Soares, CEO da Midtech, e o Etienne Cristina Gulo, gerente de sinistro da AgroNational, vão falar sobre um tema, gente, que é chave. Eu estava na comissão do café e eles falaram muito sobre isso. Seguro agrícola. Por que será que o produtor de café não usa tanto seguro agrícola? O Sérgio
e a Etienne vão responder isso para você, e nós já temos essa solução. E para fechar o dia de amanhã, o último tema do dia é sobre barter, né? Trazer o Flávio Gianordelli, CEO da Conta Café, né? A empresa líder de barter no Espírito Santo, junto com Arthur Fiorotti, empresário do segmento de comercialização de insumos. Eles vão falar sobre alavancando a propriedade rural com o barter. Ufa! E amanhã, você vai estar presente no 3 anos da Novo Agro? Uma boa noite para todos vocês. O agro não para, a Novo Agro acelera. Obrigado. Até amanhã. Sucesso. Valeu. Tamo junto.